Boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse cantinho especial que eu elaboro e cuido para vocês, que é o Pacificando, né, minha gente? O programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais na infância e eu te digo quem tu és, né? Eu sou Andresa Pires, sou terapeuta integrativa de cura de paz e aqui eu ajudo mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os seus bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. Principalmente, né, nos 4 pilares mais importantes da vida. Vamos ver se vocês lembram? Relacionamento, carreira, finança e autoconfiança, né? E poder pessoal. Então, se você já consegue identificar na sua vida alguma coisa que te bloqueia, alguma coisa que te trava, já coloca para mim nos comentários, coloca para mim no chat para a gente tecer esse assunto aqui hoje e desvendar qual é a raiz, qual que é a origem. Que situações serão essas, né, que a gente vive na infância ou que a gente viveu na nossa infância e que continuam reverberando nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, sabotando aquilo que a gente tem de melhor nas áreas, né, de relacionamento, carreira, finança, poder pessoal, e como que ocorrem esses bloqueios, né? Como que ocorrem essas sabotagens? Vamos falar disso? Bora lá comigo. E eu já começo dizendo para você o seguinte: se você acha que foi você que escolheu com quem você casou ou vai casar, se você acha que foi você que escolheu o tipo de trabalho que você faz hoje, se você acha que é você que escolhe se você vai fazer uma economia no final do mês ou no início, né, do mês com o seu salário, ou se você vai gastar todo o seu dinheiro, essa live aula vai te surpreender profundamente, loucamente, fantasticamente, minha gente. Por quê? Não é você quem toma as suas decisões. Não sou eu quem tomo as minhas decisões. Lion, seja muito bem-vindo. Fernando, sejam muito bem-vindos. Gente, eu estou no YouTube com slides. Vocês vão amar. Então, venham para a Vida Consciente, tracinho Andresa Pires, consciente com SC, viu, minha gente? Vida Consciente. Agora eu vou escrever certo, quer ver? Vou arrasar aqui num dedinho só. Ah, menina. Copia, publica e bora. Lion, te espero aqui. Fernando, pessoal que está no Insta comigo, coloquei meu YouTube aí para vocês, tá bom? Não é você que toma suas decisões. Gente, aqui, ó, vou deixar vocês com água na boca, ó. Viram aí, né? Pois é. Slidezinho para vocês. Não sou eu quem toma as minhas decisões, não é você quem toma as suas decisões sobre trabalho, sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre dinheiro. Não é, minha gente. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro no geral, né? O cérebro humano, o meu, o seu, da sua mãe, do seu pai, da Oprah, do presidente dos Estados Unidos, do presidente da Rússia, do presidente de qualquer país, né? Qualquer celebridade, qualquer cérebro humano, né? Neste momento de evolução que a gente se encontra, né? Essa evolução planetária tem 95% de ação inconsciente e 5% apenas consciente. Nosso racional é representado por apenas 5% do nosso cérebro. Douglas, quanto tempo? Seja muito bem-vindo. Felipe, seja muito bem-vindo. Ó, o pessoal de Macuco de Minas em peso aí, hein, gente? Muito bem. Estou no
YouTube, né, com slides e tudo mais. Então, assim, convido-os para o YouTube. Coraçãozinho, que delícia, gente. Saudades. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, continuando aqui, o nosso cérebro, né, o cérebro humano, ele tem 95%, ou seja, quase a totalidade dele, de comportamento emocional, comportamento inconsciente. E é por isso que nós não tomamos as nossas decisões. Boa noite, Sérgio. Não é por isso que a gente não toma as nossas decisões de maneira racional. Então, o tipo de pessoa que você vai casar ou não casar, se você vai escolher morar em casa ou apartamento, se você vai empreender ou vai fazer um concurso, se você vai economizar ou vai gastar o dinheiro no final do mês, não é você que está me assistindo que toma essas decisões. Parece que é, mas não é. Então, quem que toma essas benditas dessas decisões que mudam minha vida completamente e muitas vezes detona com o meu futuro, com o meu presente, né? Com a minha forma de encarar e principalmente de vivenciar, né? A minha existência. Boa noite, Sérgio. Quem será que toma, hein? As nossas programações emocionais. O que é isso, Andresa? O que são programações emocionais? Então, gente, aqui dentro do nosso cérebro rodam várias e várias programações automáticas que tomam, inclusive, as nossas decisões de maneira automática. São programações emocionais. São elas que decidem por nós se nós vamos fazer uma dieta, né? E a gente fala assim, na segunda-feira e tal. Aí surge um X tudo na sua frente e lá vai a sua decisão racional para o brejo. É ou não é, galera? Contem aí para mim. Aí vocês dizem assim, não, eu começo na terça. Aí na terça chega uma visita e você faz uma comidinha gostosa. E aí quando chega na quarta você fala assim, já trolei metade da semana mesmo, deixa eu trollar o resto. Né? É exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós transformamos um tropeço em uma queda, porque, né, poderíamos continuar aí de onde nós paramos. Suelen, seja muito bem-vinda. Também, né, são essas programações emocionais que decidem por nós, nós guardamos dinheiro, nós somos mais mão de vaca, se nós não somos, ou se nós vamos comprar e sermos consumistas, né, se nós vamos comprar moderadamente, tudo isso é tomado de maneira automática pelo nosso cérebro. Se nós vamos fazer exercícios físicos ou se nós vamos cair no sofá e maratonar uma série Netflix. Não é você que está tomando essas decisões. Tem gente que está até aliviado, mas isso não te exime de como que fala, não te exime de ter que colher aquilo que você plantou, né? Então, por isso que a gente sofre, por isso que a gente se culpa. Então, o que acontece? Obrigada, Sérgio. Então, assim, o que acontece aí dentro da gente? Bloqueios emocionais e alavancas emocionais. Basicamente, as nossas programações emocionais são compostas por bloqueios emocionais, alavancas emocionais. Que parafernália é essa, Andresa? Bloqueios emocionais é tudo aquilo que faz a sua vaca ir para o brejo. É tudo aquilo que te sabota, que faz você meter o pé na jaca, né? Enfiar o pé na jaca. Boa noite, Bianca. Boa noite, Vitória. Sejam muito bem-vindas. Pessoal, estou no YouTube com slide, viu? Então, assim, aqui está mais fácil de compreender. Então, voltando, bloqueios emocionais é tudo aquilo que faz você se sabotar, você tomar uma decisão que você não quer, você enfiar o pé na jaca, você deixar para amanhã, postergar, adiar, enfim, né? Você ter medo. Tudo que te trava, que te bloqueia ou que te faz ter comportamentos que você odeia, por exemplo, ser explosivo, ser irritado, qualquer coisa no trânsito te irrita, qualquer coisa no trabalho te irrita, e quando você percebe, você já está gritando com as pessoas, depois você se arrepende, ou então aquela mania bendita que você tem de sempre falar mais que o necessário,
e aí acaba soltando alguma coisa da qual você se arrepende depois? Pois é, tudo isso tem bloqueios emocionais por trás. E o que são as alavancas? As alavancas são a parte boa, né, das nossas programações emocionais, porque tudo é dual, então não dá só para ter bloqueios emocionais apenas ou apenas alavancas emocionais. As alavancas nos ajudam, elas nos ajudam a agir de maneira que a gente gosta, a ter sucesso, a ter sentimento de realização, a realizar as coisas, a não ter medo de tentar. Ou seja, as alavancas, elas são um alicerce que a gente tem aí dentro das nossas programações emocionais, mentais, que fazem com que a gente consiga realizar de maneira automática. Olha que legal, gente, automática. Da mesma forma que os bloqueios emocionais também fazem a gente enfiar o pé na jaca, né? De maneira automática. Então, as programações elas servem para isso, para que a gente age de maneira automática. Se a gente vai agir de forma favorável ou se a gente vai agir de forma desagradável, de forma infeliz aí, depende se nós temos mais bloqueios ou mais alavancas. E todos nós, todos os seres humanos que pisam né, neste planeta, neste momento, têm bloqueios emocionais e têm alavancas emocionais. Né? Isso aí é democrático. Não é democrático a quantidade de alavancas e a quantidade de bloqueios. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês daqui a pouco. Keila, minha linda, seja muito bem-vinda, boa noite. Estou no YouTube, tem um slide aqui. Continuemos. Quem programou essas benditas no nosso inconsciente? Quem fez as nossas programações emocionais, mentais, gente? Quem será que foi essa pessoinha que colocou ali no nosso inconsciente o medo de tentar, o medo de falar em público, ou a facilidade de falar em público, que são alavancas, né? Quem será, hein? Vamos entender? Olha que interessante. Imagina que tem uma criança, vamos dar um nomezinho para ela, Laura. Laura tem 7 aninhos, 8. E Laura, né, vai para a aula e nesse dia de hoje, que é a aula da Laura, ela precisou ler lá na frente. Ela tinha um texto para ler lá na frente da turma. E na hora de falar a palavra melancia, Laura falou lemancia. E aí todos os coleguinhas riram muito e a professora deu aquela corrigida básica do tipo, não é lemancia, é melancia. E Laura ficou extremamente frustrada, envergonhada. Ou seja, ela ficou ali uma criança na frente de uma classe de 35, 40 alunos, rindo as gargalhadas do erro dela, o constrangimento de ser corrigida pela professora diante da classe. E aqui eu não estou falando quem está certo, quem está errado, apenas estou trazendo os fatos. E o que acontece com essa Laura no futuro, quando essa Laura for uma mulher, uma adulta? Provavelmente ela terá um bloqueio emocional de fobia social. Ela vai ter dificuldade para falar em público. Ela vai ter medo de estar em locais onde ela precisa falar algo, onde ela precisa se expor, seja no trabalho, seja na faculdade, seja até para fazer um agradecimento no seu aniversário, quando a gente fica gritando discurso, discurso, pois é, Laura prefere morrer, abrir a boca. Ou abrir a boca, né? Abrir a boca. E aí, o que acontece, gente? Isso aí, aquele constrangimento, aquela situação desagradável que a Laura viveu lá na infância, o cérebro dela interpretou aquilo como algo ruim. A gente faz sinapses quando o nosso cérebro passa, quando a gente passa por algum acontecimento desagradável ou agradável, o nosso cérebro ele conecta e ele diz para a gente se aquilo é algo bom, se aquilo é ruim. Se a gente sofreu, é ruim. Se a gente foi feliz, é bom. E ele coloca aquilo como aprendizado, a gente continua repetindo. Por que a Laura vai ter problema de falar em público? Porque o cérebro dela interpretou que se expor, que falar em público é algo ruim, é algo que ela não dá conta,
é algo constrangedor e que gera dor, porque nossas programações foram criadas sendo orientadas pela dor ou pelo prazer. Sempre nós somos orientados pela dor ou pelo prazer. Por que que Laura adulta não consegue falar em público? Porque quando ela pensa somente em falar em público, quando ela apenas pensa, a sensação que ela tem não é de prazer, é de dor. E nós somos programados para evitar qualquer tipo de dor. Conseguiram compreender como que se forma um bloqueio? Tranquilo até aqui? Vamos para a parte em que como se formam as alavancas. Pessoal do YouTube, coloquem para mim aí no chat, pessoal do Insta. Como se formam as alavancas, meus amores? Imagina que a gente rebobinou a fita no dia que a Laura foi para a aula e ela teve que apresentar e ler um trabalho lá na frente da turma dela. E aí, Laura, né, com o seu texto em mãos, caderninho aí, igual na figura que vocês estão vendo, leu a palavra melancia, sendo melancia mesmo. E ela arrasou. Ela conseguiu ler o texto inteiro. Foi aplaudida, professora deu parabéns, levantou, foi lá, comentou que ela era um orgulho, um exemplo, né? Ou seja, Laura se sentiu feliz, realizada, ela teve a sensação de prazer ao invés de dor. E aí, o que, que acontece quando a gente tem a sensação de prazer nos nossos acontecimentos da infância, principalmente até os 7, eu coloquei 8 por causa da questão aí, né, de leitura mesmo. Mas quando a Laura passa por aquela situação, né, onde ela sente prazer ao invés de dor, ela desenvolve a alavanca emocional. E sabe como que é a Laura do futuro? Se a gente for essa Laura que conseguiu ler, ela pode ser uma palestrante, ela pode ser uma pessoa que tem facilidade de falar em público, que apresenta reuniões no trabalho muito bem, que consegue falar o que quer, a hora que quer, independente se ela conhece as pessoas que estão ali com ela. Ou seja, ela tem essa habilidade, ela tem essa confiança. Na hora de fazer as sinapses, o cérebro dela conectou ali, dizendo para ela: olha, você é boa nisso, hein? Pode fazer que a gente vai conseguir, a gente vai ser feliz com isso. Simples assim, gente. Desta maneira que a gente consegue, na nossa infância, ter bloqueios emocionais ou alavancas emocionais. Quanto mais bloqueios emocionais nós temos, ou seja, quanto mais historinha de merda nos aconteceu e a gente se sentiu aí triste, frustrado, envergonhado, né, injustiçado, traído, rejeitado, abandonado. Quanto mais histórias que nos geram dor nós temos, mais bloqueios emocionais nós teremos. Mais as nossas programações automáticas, mentais, emocionais, vão ferrar com a nossa vida. Principalmente nos pilares relacionamento, carreira, finança e a autoestima, que é o pilar que modifica os outros de uma maneira muito forte, muito brusca. Se eu tivesse que escolher um dos 4 pilares, se eu não tivesse outra escolha, tivesse que ficar com apenas um deles, eu ficaria com o que trabalha o autopoder, poder pessoal, porque ele já modifica, ele já reflete nas outras áreas de uma maneira muito positiva. Vamos imaginar o seguinte: você está lá, criança, tentando amarrar o seu cadastro no sapato. Orelhinha, outra orelhinha, enfia dentro, uma orelhinha dentro da outra orelhinha, puxa, e você nada de conseguir fazer isso. E aí, o que que acontece? Ou te xingam, ou os adultos que estão à sua volta te xingam, ou eles fazem por você. Prestem atenção nisso. Se alguém te xingar e falar, não, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, você não dá conta de nada, ou seja, se houver uma crítica e eles fizerem para você, ou se vem cá, o bebezinho da mamãe faz para você, e você já estiver numa idade que as crianças da sua idade estão fazendo, ou você já tem capacidade de fazer, não importa se é a crítica ou se é
o fazer por você. Ambas as situações vão te gerar insegurança. Insegurança. No primeiro, você acha que não dá conta porque você é um imprestável. No segundo, você acha que não dá conta porque você é incapaz. Você é burro. Você é pouco inteligente. Olha que coisa louca, porque às vezes tem crianças que vieram de lares onde elas foram protegidas demais e outras onde o lar é um caos de disfuncional, de ácido, né, de tóxico, de difícil, e elas se desenvolvem a mesma insegurança. Por quê, gente? Porque a 180 graus da doença ainda é doença. Então, tomem cuidado, principalmente vocês que têm filhos. Permitam que os filhos de vocês façam e usem de elogios para incentivá-los. Aí sim, você cria alavancas emocionais nos seus filhos. E se você passou por isso, né, os seus pais não tinham conhecimento que eu estou te passando agora, tudo bem, você tem como resolver isso e eu vou te falar daqui a pouco, ok? Imagina uma outra situação. Uma mãe chegando do trabalho, cansada, veio dentro de um ônibus lotado, em pé, uma lata de sardinha, balangando para um lado e para o outro, todo mundo esfregando nela, um calor horroroso, um cheiro de sovaco. Bem, chega essa mãe em casa depois de um dia sofrido de trabalho, e aí ela senta no sofá, assim, como se ela estivesse desfalecendo no sofá, né? Ela desfalece no sofá. E aí o filho dela, que ficou o dia inteiro sem ela, ali uma criança de 5 anos, com muita vontade de chamar a atenção da mãe, porque a criança, quando ela fica longe da mãe, ela quer fazer assim tudo para ser vista, né, para ser notada. Resolve que ela diz: nossa, eu estou tão cansada, eu estou com sede, mas eu estou tão cansada que eu não vou nem levantar daqui. E aí a criança vê uma jarra de vidro com água em cima da mesa e ele resolve levar essa água para a mãe dele. E aí ele vem todo bonitinho com a água, né? Olho fixo ali na jarra e o tapete está dobrado. Ele dá uma tropeçada e a jarra espatifa no chão. A mãe, que já está no nível hard de estresse, grita com ele e fala que ele é imprestável, que ele não sabe fazer nada, que ele sabia que ele não ia dar conta de carregar e mesmo assim ele fez. E aí, gente, o que vocês acham que gerou nessa criança? Sentimento de satisfação e prazer ou frustração e dor? O que vocês acham que gerou? Dor, né? E aí, o que acontece? Sabe aquele adulto que gosta de receber as atividades prontinhas? Que o chefe tem que falar o que tem que fazer, assim, ó, do início ao fim? Que não tem iniciativa, que não coloca suas ideias em prática, que evita, ele odeia trabalhos onde ele tem que pensar. Ele quer tudo assim, ó, tem que fazer, bater o martelinho o dia todo. É isso. Por quê? Porque ele tem uma sensação interna que ele não dá conta. Que se ele tentar, vai dar ruim. Que se ele tentar, ele vai se machucar. Ele vai se frustrar. Vai dar muito errado. Olha como não é você quem toma suas decisões. Estão percebendo sutilmente como a coisa está caminhando? E o Daniel Goleman, escritor do livro A Inteligência Emocional, inclusive que cunhou, né, essa terminologia para a gente, ele diz que, esse livro aqui, ó, que eu tirei essa frase aí, a infância, a inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Mas é muito mais do que isso, viu, gente? Na verdade, ele diz muito mais do que isso para a gente. Ele diz que a infância e a adolescência... Deixa eu só colocar de uma outra maneira para eu conseguir ler. Ixi, não sei pôr não, minha gente. Vamos tentando aqui. Não é assim? Ó, ainda bem que eu não tenho medo de tentar. Muito bem, pequenininho. A infância e a adolescência são ótimas oportunidades para determinar os hábitos emocionais, ou seja, você não tem controle sobre eles, que irão governar as nossas vidas. Ele não disse influenciar as nossas vidas.
Reparem que ele não disse que são hábitos que vão influenciar as nossas vidas. Ele disse que vão governar. E governam mesmo. Então, assim, ok, voltando para esse tamanho mais confortável. Não sou eu que estou falando isso, gente. Não estou tirando isso no meu umbigo. Eu sofri na própria pele e tenho pessoas, né, que sofrem na própria pele. Cuido de pessoas que sofrem na própria pele. Eu te pergunto, como que foi a sua infância? Como que era o seu ambiente familiar? Como que era o seu ambiente escolar? Seu ambiente religioso? Como que era o seu bairro? Os lugares onde você frequentava? Talvez o clube, né? Talvez, não sei, casa de algum parente, de algum amigo. O que que você ouvia por lá? Porque nós, quando nascemos, nós chegamos aqui como se fosse um CD virgem. E, gente, aqui, quem é mais novo aí, coloca para mim uma analogia para CD virgem, porque o povo fica achando que eu sou velha por causa desse negócio. Ninguém sabe o que é um CD virgem mais. Não, me ajudem, por favor. Colaborações aí. Dê Rodrigues, me ajuda aí. Analogia para CD virgem, que não é mais, ou seja, que é mais atual. Seria o quê, gente? Coloquem para mim aí, por favor. E a gente nasce como se fosse, chega aqui como se fosse um CD virgem, ou seja, não tem informação ali, não tem tantas informações, porque tem uns detalhes aí que vocês não vão compreender por enquanto, então vamos deixar como se estivesse zerado. E aí a gente chega aqui como se fosse um CD virgem, e aquilo que a gente vai vivenciando na nossa infância, vai criando as informações, vai criando neste CD as programações emocionais. Isabel, seja muito bem-vinda. E aí, o que que acontece? É o que você ouvia, é o que você sentia, é o que você presenciava, é o que você via, que faz com que essas programações sejam alavancas ou bloqueios. Então, eu te pergunto, o que você ouviu, viu, sentiu, presenciou, vindo dos seus pais? Porque eles são responsáveis por quase a totalidade, 90% mais ou menos, dos seus bloqueios. Você ouvia, você vai ganhar dinheiro e ajudar muitas pessoas, meu filho. Ou você ouvia, não tenho dinheiro. Você pensa que é fácil ganhar dinheiro, né? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Que você pensa que eu tenho pé de dinheiro? Você presenciou escassez na sua vida, na sua infância? Falta de roupas, usando roupas usadas, maiores que o seu número, menores que o seu número. Você passava algumas vontades, às vezes, de comida mesmo, porque tinha só um arroz e um feijão, né? Uma bandeja de iogurte para o mês inteiro. Você tinha material escolar, você tinha teto, você tinha uma cama, você dormia amontoado com alguém. Tudo isso está na sua infância, influenciando a vida que você escolhe hoje, as suas decisões. O que você viu do relacionamento deles? Lembrei de uma história de uma amiga que me contou que ela trabalhava na roça e aí ela ficava tentando vender algumas coisas, né, algumas verduras e tudo mais, para conseguir um dinheirinho. E aí juntava por muito tempo para conseguir comprar alguma coisa, porque tudo era muito baratinho. E aí, quando ela conseguia chegar num valor que dava para comprar algo, né? Queria comprar a qualquer custo. E aí ela lembra que passou um homem vendendo tênis na porta da casa dela. Mas o tênis não tinha o número dela. Aí ela comprou um número muito maior. E ela tinha uns 12 anos, ela já tinha um namoradinho que ia para a casa dela. E ela ficava o tempo todo com os pés escondidos embaixo da mesa, com medo de ser vista com um tênis ali muito maior, né, do que o pé dela. Isso é uma história, gente, que parece só uma história, mas faz com que ela compre compulsivamente hoje para compensar a sensação de que eu não podia comprar na infância. Eu não tinha acesso, não era para mim. E agora, sabe o que ela faz? Ela enche o guarda-roupas de roupas e deixa lá com a etiqueta. Ela perde a alegria, a satisfação da compra assim que ela joga no guarda-roupas.
Pensem, tá vendo como a gente não toma decisões conscientes? O que você viu nos relacionamentos dos seus pais, gente? Momentos de alegria, de parceria, de brincadeiras, de companheirismo ou brigas, pancadaria, desrespeito, traições, porque isso está definindo o tipo de relacionamento que você está tendo, que você está manifestando, se conectando. Às vezes é o inverso total e não é um inverso bom. Por exemplo, eles brigavam demais e aí hoje eu tenho um relacionamento que é uma pessoa totalmente dependente de mim. Não vai na esquina comprar nada sozinha. A Rose já comentou que ela viu traições e brigas. E Rose, provavelmente você tem umas dores aí nos seus relacionamentos. Umas coisas que acontecem e você não entende por que o padrão vai se repetindo. Ó, tema ali do Lion, como manter a autoestima no trabalho. Lion, coloca para mim como que a autoestima está sendo impactada no trabalho, tá? Já anotei aqui para a gente abordar. Me fala como que está sendo impactado, o que causa, o que está trazendo para a sua vida aí. O pai machista e os relacionamentos com muitas dores. Gratidão, Rose, por compartilhar com a gente. É isso, gente. Eu não estou tirando do meu umbigo. Isso aqui é ciência. Infelizmente, é desse jeito. O que você ouviu? Você ouvia coisas como você não presta para nada? Você só presta para dar trabalho? Você só tira notas ruins? Ou seja, o que eu fiz para merecer você? Você ouvia esse tipo de coisa dos seus pais? A minha vida piorou muito depois que eu tive filhos. Porque às vezes eles dizem isso, né? O que você ouvia sobre a vida? A vida é muito difícil. É preciso muito sacrifício para a gente conseguir alguma coisa. Trabalhe naquilo que paga suas contas. Se suas contas estiverem pagas, já é o suficiente. Porque se você ouviu alguma dessas coisas que eu estou falando aqui, você está refletindo isso na sua vida. Se você ouviu que você não presta para nada, você está se matando para ter valor no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares onde você vai. E sabe qual é a sensação que você tem dentro de você? Que você se mata, se esforça, se sacrifica e você continua não prestando para nada. Você continua não tendo valor algum, porque ninguém te dá esse valor. Porque ele não pode vir de fora. Ele só vem de dentro. E aí, quando a gente se dá, olha que coisa louca. A gente fica louca para ser valorizada, para sentir que a gente presta para alguma coisa e não vem lá de fora. E aí, quando você fala assim, agora eu estou curada, não preciso mais de aprovação, goste de mim quem quiser, eu sou ótima mesmo, eu sei quando eu fiz um bom trabalho e quando eu não fiz, eu não preciso de dedos lá de fora me acusando. Aí, quando você está nessa vibe, você chega nesse ponto, a pessoa fala lá de fora, fala o seguinte, começa a te valorizar. Quando você se dá, você começa a receber de fora. E é sempre assim, gente. Se você ouviu que as coisas são obtidas sempre com muito sacrifício, você está lutando loucamente e sentindo que não anda tanto, que não sai do lugar. Oi, Theo, seja bem-vindo. Gleizinho ou Gleicin também. Nós somos resultados, meus amores, daquilo que nós vivenciamos na nossa infância. Se os seus acontecimentos foram mais positivos, você tem alavancas emocionais. Se você ouviu eu posso, você tem aquela clareza de eu posso, eu consigo, eu vou dar conta, eu mereço um trabalho que eu amo, porque eu quero deixar um legado no mundo. Eu mereço um relacionamento feliz, conectado, onde eu sinta realização. Se o que você teve foram episódios traumáticos, você tem bloqueios emocionais. E aí você acha que você não consegue. Que todo mundo dá conta, mas você não.
que é para todo mundo, menos para você. Por quê? Porque o fulano é mais isso, o Beltrano é mais aquilo, e você não é nada disso, né? Você fica pensando, se eu conseguir pagar as contas, já está ótimo. Não importa qual é o trabalho, o que importa é ter trabalho. Mulheres não prestam. Mulheres são interesseiras. Mulheres gostam de dinheiro. Tudo isso está plantado aí no nosso sistema. E quanto mais arraigado, quanto mais profundo, mais a gente vai reafirmando. Isso é questão de física quântica. Efeitos e não. O observador altera a realidade do átomo. Física quântica. Só que a gente não vai aprofundar nisso aqui, a gente não precisa saber disso. A gente precisa saber que aquilo que a gente vivencia está errado e que está trazendo coisas ruins para a gente, por que está trazendo e como que a gente tira isso da nossa vida. Alex, seja bem-vindo! Meu irmão está aqui. Beijo, amor. Homens são todos iguais, homens não prestam, homens são traidores. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós reproduzimos? Às vezes a gente fala com as amigas, mas homem não presta, não. Não é? A vida é muito difícil. A gente também ouve que a vida é muito difícil. Muito bem. Aqui, ó, você é a mais velha. Peraí, gente, que eu coloquei brilho aqui de novo. Lion do céu. Hoje o trem tá tenso aqui. O conteúdo tá muito brilhoso. Gente. É só apertar e segurar. Ó, a Rose comentou pra gente, você é a mais velha que tem que cuidar dos irmãos, tudo é culpa sua. Pois é. Tudo é culpa sua. Você já vai para a vida com essa sensação. Se der errado, é porque é culpa sua. Você chegou 10 segundos depois da bagunça ter acontecido, mas ainda assim é culpa sua. Né? Pois é. Continuemos, então, aqui a nossa super aula. Vamos. Lares disfuncionais. A maioria de nós viemos desses lares disfuncionais. A Rose está contando para gente sobre isso aí no YouTube. Né? O Lion comentou com a gente aqui. O que são lares disfuncionais, meus amores? Por que a maioria de nós veio deles? Pais alcoólatras, pais viciados em drogas, em álcool, em jogo, em outras coisas. Todo tipo de vício é uma compensação, é um desequilíbrio e gera insegurança na criança, porque altera o seu comportamento. Andressa, mais jogos? Sim, jogos. Eu tenho uma cliente que ela desenvolveu uma ansiedade imensa porque os pais dela eram viciados em jogos, e aí quando eles trabalhavam o dia todo, ela era criada por babás, quando eles chegavam, eles iam jogar com os amigos, eles iam beber, fumar, jogar, e aí ela ficava invisível aos olhos deles. Ela não sentia segurança. Ela poderia cair, machucar, ela poderia fazer alguma coisa acontecer com ela e ela não era vista. Eles estavam tão concentrados nos jogos que eles não tinham olhos para ela, para eles, na verdade, né? Porque eram mais crianças. Então, qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de vício, perdão, é prejudicial à saúde da criança, porque a criança, ela não precisa ouvir, olha, eu estou aqui, viu? Estou te dando atenção. Não, ela precisa que você toque nela, que você olhe nos olhos dela, que ela sinta você. É diferente. A gente usa os outros sentidos. Por que a criança coloca tudo na boca? Ela experimenta, tem a fase da oralidade, onde que tudo ela coloca na boca, ela está aprendendo como que é o mundo. Entendem? Então, sim, vícios são muito prejudiciais. Crianças criadas por avós, tios, irmãos mais velhos, porque os pais precisam trabalhar e não tem tempo. Ou seja, crianças criadas por outras pessoas que não são os pais biológicos também têm muitos bloqueios. Porque desde o útero da mamãe, a criança já entende que ela tem uma coisa errada ali. Né? Eu não tenho energia masculina e energia feminina juntos.
né? Eu não tenho o amor do meu pai e da minha mãe. Então, ela já vem com um sentimento de rejeição, de abandono intrínseco. Isso faz com que ela rebole para continuar em relacionamentos que não são tão bons assim. Faz com que ela fique tentando compensar a sua falta de valor, a sua falta de sensação de não ter tanto valor assim. E sem contar, gente, que tem um tal do não merecimento, que tudo que você coloca a mão, que é bom demais, que é gostoso, que é prazeroso, que é caro, você dá um jeito de boicotar. Porque é muito para você. Porque não é para você. Olha como que é sério. Olha como que é inconsciente. Olha como que você não está tomando as suas decisões, né? Então, assim, pais que não tinham tempo para dividir com os filhos, pais rígidos e críticos e exigentes demais. Sabe aquele tipo de pai que você chega com a nota 9 e ele fala assim, você tinha que ter tirado 10. Era a sua obrigação ter tirado 10, porque você fica o dia inteiro por conta de escola. Você só estuda. E aí a criança que se esforçou e tirou um 9 se sente uma bosta, uma merda, porque ela não perdeu um ponto, porque ela perdeu um ponto. E aí bate a insegurança. E aí bate a falta de proatividade. E aí tem uma série de outras coisas que vão acontecendo aí na sua vida que você não sabe de onde que saiu, porque que você é assim. E vem umas bobeiras assim, né? Pais críticos, pais que comparam você com o filho do patrão dele, com o seu primo, sua prima, com o vizinho, com o seu irmão, com a sua irmã. E em todas as comparações, você é o pior. Isso faz com que você seja muito, mas muito prejudicado na sua vida adulta. Rose, seja muito bem-vinda. Rose, você é a Rose do... Gente, não, legal é a Rose, gente. Ela está no Insta e está no YouTube. Ela é ótima. Muito bem. Abusos emocionais. Abusos emocionais, né? Abusos de você sentir medo, você sentir ameaçado, o medo da surra, ou a surra em si, que são os abusos físicos, e abusos sexuais, né? Que são muito, mas muito, muito, muito mais comuns do que a gente imagina. Tudo isso faz com que você tenha bloqueios que vão detonar as suas escolhas, que vão acabar com as suas decisões. Comparações dentro de casa ou na escola. Gente, os professores têm um poder grande de atuação na vida das pessoas, viu? Eu lembro de muitas coisas boas da minha infância devido aos meus professores. Mas eu tenho clientes que passaram por coisas na escola e não conseguem fazer algumas atividades por causa desses bloqueios que foram gerados, tá bom? Bullying, né? Comparações, apelidos, aqueles apelidos maldosos, né? Que criança sabe muito bem como elaborar, que criança é criativa para criar um apelido depreciativo, que é uma beleza. É ou não é, gente? Então, aqueles apelidos que você se envergonhava, que fazia você se sentir menor, pior, tudo isso está dentro do seu inconsciente hoje, te atrapalhando de viver o melhor que você pode da sua versão, o seu máximo potencial. Tudo isso está. Olha lá, a Rose já colocou para a gente que ela era 4 olhos. Aposto que você tem outras, Rose. Eu conheço vocês. Eu tinha um tanto. Eu tinha pelo menos. Eu imaginei que era por causa do óculos. Eu lembrei de um rapaz lá no trabalho que ele colocava um óculos e colocava o óculos de segurança por cima. Então ele não era 4 olhos, ele era 6, né? Brincadeira da engenharia japonesa. Gente, eu tenho pelo menos 10 apelidos que eu tinha na infância. Olivia Palito, Boi. Nossa, tem um tanto, quer ver? Olho de peixe morto, perna de siriema, bambu de pegar coco, jeca. Gente, tem uma galera de apelidos que faziam, assim, muito bons, por sinal, né? Vocês viram aí. Né? Davam uma alegria na minha alma ter esses apelidos que vocês não têm ideia.
Eu lembrava e chorava, ainda quando eu era adulta. Né? Agora, como eu passei pelo que eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer, não me impacta mais em nada. Então, gente, quando a gente passou por tudo isso aqui, por esse tipo de lar, a gente tem muitos bloqueios emocionais, tá? E como que eles se manifestam? Andressa, como que esses bloqueios agem na minha vida? Porque você falou aí, eu tenho quase tudo. Pois é, eu te pergunto, você sofre com escassez? Um descontrole com o dinheiro? Uma gangorra financeira? Eu ganho uma graninha e aí rapidão aparece algo que faz com que eu gaste tudo e ainda volte para o negativo. Dívidas, medo de faltar, o tempo todo com medo da falta. Eu vou sair para comer uma pizza, eu já fico me culpando porque o dinheiro da pizza dava para pagar uma conta de luz. Medo da falta, medo de faltar para algo básico, moradia, alimentação. Né? Eu estava fazendo uma faxina emocional um dia desses aqui de manhã e aí teve uma seguidora que falou que ela tinha acabado de pagar a academia e que ela estava sentindo culpa de ter gasto aquele dinheiro com a academia, porque poderia faltar para algo básico. Então, isso vem lá da infância, gente, medo de gastar. Às vezes, olha que loucura, às vezes, isso já aconteceu com um cliente meu, a pessoa tem o dinheiro para pagar as contas do mês. Ela não paga as contas. As contas vão atrasando ali, porque a sensação de desconforto de pegar aquelas contas e usar aquele dinheiro para pagar é imensa. Aí a sensação, ficar com o dinheiro na conta, mesmo as contas atrasando ali e os juros, né, aumentando, dá mais sensação de conforto para ela, de segurança para ela, que pagar as contas. Eu tenho uma cliente que ela fala assim, Andressa, eu deixo atrasar tudo com dinheiro em mão, eu não me entendo. É exatamente isso. O dinheiro dá uma falsa segurança. Enquanto ele está ali na conta, mesmo que ele esteja comprometido, né, com aquele gasto que você vai precisar cobrir, ele te dá uma falsa sensação de insegurança. E aí, dinheiro está muito relacionado com o pai, tá? Trabalhar, ir para o mundo, ter sucesso, é representado pelo nosso pai.